galera! Hoje a gente vai descobrir como o nosso corpo combate o coronavírus. Ele ataca as nossas células e usa elas para fazer o que bem ele entender. Então, como é que a gente se livra desse bendito vírus? As nossas células de defesa nos defendem contra os vírus, as bactérias, de um modo geral. Mas hoje a gente vai aprender quais são as células envolvidas na nossa defesa contra o vírus corona. Ele é um parasita, olha aqui, ele parasitando várias células do nosso organismo. Eles são muitos mesmo, se multiplicam rapidamente e usam nossas células para produzir o que eles precisam. Meu nome é Sara Araújo Azevedo e hoje a gente vai conhecer as células responsáveis por nos defender do coronavírus. Olha só, o parasita vai sempre usar os outros para sobreviver, então quando o nosso corpo está se defendendo do coronavírus, na verdade ele vai ter que matar algumas de nossas células que foram infectadas. Então, por isso que a gente tem aqueles efeitos ruins, como o cansaço, a febre, são métodos do nosso corpo nos defender contra esse vírus. Então, é melhor perder uns soldadinhos do que a guerra. Olha as nossas plaquetas fazem parte do nosso sangue, estão ali compondo o nosso sangue. Elas são pedacinhos de uma célula que se estourou, que se quebrou, chamada megacariócito. Eles atuam na coagulação do sangue e vão precisar do cálcio para coagular o sangue. Então, sem cálcio, não há coagulação, a gente morre de hemorragia. Essas são pedacinhos de células muito importantes para nós. As hemácias são responsáveis por transportar o oxigênio do nosso pulmão para os nossos órgãos, para as nossas células poderem respirar, e ela também leva o gás carbônico dos nossos órgãos para os pulmões. É muito importante na nutrição da célula. Sem oxigênio, nossas células morrem. Esse é um dos papéis mais importantes da hemácia. O neutrófilo são fagócitos, então eles comem bactérias, eles englobam as bactérias e matam elas. Eles estão na linha de frente da nossa defesa contra os micro-organismos. São bem numerosos no nosso corpo. Eles detectam, através de suas anteninhas, quando tem algo errado no nosso organismo. A célula dendrítica. A célula dendrítica, ela pode ser encontrada em órgãos linfóides, que trabalham ali amadurecendo os linfócitos, ensinando os linfócitos como se defender. Órgãos linfóides, quem são? O baço, o timo, a medula óssea e os linfonodos. E onde mais eu posso encontrar a célula dendrítica, essa célula muito boa para a nossa defesa? Na pele e na mucosa. Nós temos células de defesa por todo o nosso organismo. A função dela é apresentar os antígenos, os vírus, as bactérias, para os linfócitos T, que são as células que vão matar essas bactérias, esses vírus. Então, é a partir da célula dendrítica que nós vamos iniciar uma resposta de defesa. É a partir disso que nós vamos iniciar a guerra. O macrófago, ele era um monócito, mas quando ele atravessa as paredes dos capilares, as vênulas, e ele chega aos órgãos efetores, ele se transforma em macrófago. Ele reconhece os vírus, os antígenos, e avisa para a galera quem ele é. Então, ele avisa para a célula dendrítica o que está acontecendo, quem é que está infectando este corpo, e a célula dendrítica, por sua vez, chama os linfócitos e os linfócitos se preparam para a guerra. Ele é muito poderoso, ele fagocita muito, então ele engole os vírus e as bactérias e destrói ele através de enzimas. Ele derrete, ele detona os parasitas. O macrófago é uma célula muito poderosa, vamos dar valor.
O monócito. O monócito é o antigo nome do macrófago. O monócito ele migra pelo sangue e depois se instala nos órgãos. Quando ele se instala no órgão, ele é chamado de macrófago. Quando ele se instala na pele, por exemplo, ele é chamado de células de Langerhans. Ele pode ter origem tanto mieloide quanto linfóide. O que isso significa? Que ele pode ser irmão tanto de um neutrófilo, assim como ele pode ser irmão de um linfócito T. Assim como outras células do sistema imunológico, ele faz parte da defesa. Olha aqui, fora dos vasos sanguíneos, eu chamo ele de macrófago. Quando ele está dentro dos vasos sanguíneos, circulando, só sondando ali, aprendendo, ele é chamado de monócito. É esse monócito aqui que nós vamos ver lá no nosso hemograma. Linfócito B. Linfócito B é uma célula muito poderosa. Ela é capaz de produzir anticorpos para marcar os inimigos. E assim que ela marca esses inimigos são mais facilmente atraídos. As células, os linfócitos de assassinos são mais facilmente atraídos para lutar, para matar essas células marcadas. Então, o linfócito B produz anticorpos que marcam as células que devem ser mortas. Então, ele marca primeiro para matar depois. Quem é que mata depois? Linfócito T citotóxico, linfócito serial natural killer. Então, ele demora um pouquinho mais. Demora um pouquinho porque ele vai produzir os anticorpos. Mas o trabalho dele vale muito a pena. Porque depois, em um segundo contato, você já vai ter anticorpos prontinhos para identificar quem é o inimigo. Olha só, o linfócito T-help. Ele é chamado também para a guerra. Assim que ele sabe que tem um invasor, ele ativa e estimula os leucócitos, os linfócitos T, por exemplo, os linfócitos T, que são os lutadores, a se multiplicarem. Então, os nossos soldadinhos se multiplicam, que são representados ali pelos soldadinhos de roupa preta, se multiplicam e atacam os antígenos. O linfócito T-help CD4 é muito importante para chamar outros leucócitos de defesa, outros linfócitos. O linfócito T de memória, ele está preparado para uma segunda invasão. Então, ele, no primeiro contato, ele estuda, ele aprende sobre o vírus, e no segundo contato ele está preparado e já sabe como matar o coronavírus. Por isso que na primeira vez que a gente pega o coronavírus, a gente pode sim ter uns sintomas mais fortes, mas na segunda vez que o coronavírus aparecer, nós já estamos prontos para ele, nós já estamos com a bomba pronta para atirar. Natural killer é nossa assassina profissional. Ela combate infecções virais, então se uma célula está infectada por um vírus, ela não vai ter dó nem piedade, ela vai matar essa célula. E se uma célula não quer mais morrer, que é no caso a célula cancerosa é uma célula que decidiu viver para sempre, mesmo toda aleijada, mesmo toda sem saber o que fazer da vida, ela quer viver para sempre. A natural killer mata essas células cancerosas também e mata células infectadas por coronavírus. Os linfócitos T citotóxicos são os poderosos, eles são muito bons na luta contra o coronavírus. Assim que eles identificam o vírus, eles matam e perguntam depois, então é uma resposta muito rápida. Ele mata os inimigos mesmo antes do corpo produzir anticorpos. Claro que depois que o corpo produz anticorpos, é facilitada essa defesa. Assim que o linfócito B produz anticorpos, facilita a vida do linfócito T citotóxico, porque ele já sabe quem que ele deve matar. E aí ele trabalha muito melhor lado a lado com o linfócito B, o produtor de anticorpos. Gente, o que a gente entende? O que a gente aprendeu hoje? Que nós temos vários soldadinhos maravilhosos que nos defendem contra o coronavírus. Então,
Cuide da sua alimentação, cuide da sua vida, que suas células de defesa vão viver muito para lhe defender muito bem do coronavírus. Obrigada. Beijo.